Em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, nos diz assim: Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a Bíblia. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia. Foi criada por seu primo Mardoqueu na Pérsia, já que era órfã. Na época, a nação de Israel estava sob o exílio do reino persa. A história de Esther começa quando o rei persa Assuero deu uma grande festa para seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória de seu reino. A rainha Vashti, antecessora de Esther no trono, é convocada para o rei para exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender o chamado de Assuero e de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vashti de seu cargo de rainha. Para substituir a rainha, o rei cria um concurso de beleza, para que seja escolhido no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar a nova rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chegava ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encantava com a beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nessa ocasião, cada um levava um presente para tornar-se, entretanto, do contrário de outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais do que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vashti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam uma grande perseguição naquela época. Um tempo depois, Amã, nobre amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusava a se curvar diante dele. Amã ficou muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu, e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. E o rei concede o pedido de Amã e publica um novo decreto para que todos os judeus sejam destruídos. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o seu povo, se entristece bastante. Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também, e procura saber qual o motivo de sua tristeza. Conta para Esther o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo seu povo perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Por isso, Esther fica receosa e teme por sua vida. Por isso, Esther pede a Mordecai que ele e todo o seu povo orem e jejuem por 3 dias, e informa que elas e suas servas também fariam o mesmo. Os dias se passaram e Esther colocava suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: Pede-me o que quiseres, e até metade do meu reino eu te darei. Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro, Ramã. O rei indaga Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre um novo banquete requerido por Esther, e a rainha expõe o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-la na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Depois da morte de Amã, o povo continua desprotegido,
pois o decreto que determinava sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não podiam ser revogados, e por isso Esté intercede pelo seu povo judeu e convence ao rei a publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Que história incrível é de Esté, não é mesmo? Quantas lições e aprendizado podemos tirar de sua vida? Que mulher sábia e corajosa ela foi, e como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. A história da rainha Esté se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante da crise e como ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos do homem. Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas, ainda antes de acontecerem. Podemos ver isto através da vida de Esté, que nos mostra que Deus estava sempre no controle de todas as coisas. A princípio, como poderias imaginar, que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo. Acontece que ele é soberano, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas e pode usar tudo ao seu favor. A história de Esté também nos remete a uma outra história, de alguém ainda superior a ela. Esté arrisca abrir mão de sua vida e do seu palácio terreno. Porém, Jesus voluntariamente abriu mão de seu palácio celestial e entregou sua vida para salvar os pecadores. A história de Esté é linda e seu sacrifício é notório, porém ela aponta para uma obra muito maior e mais bela. Podemos aprender algumas lições com Esté. Uma delas é a coragem. Esté não fugiu do chamado para interceder por seu povo. Ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou diante do rei sem ter sido convocada. Sabedoria. Esté não foi impulsiva ou atrevida. Esperou o momento certo de falar. Não falou no primeiro momento, quando foi à presença do rei. Não falou no primeiro banquete. Ela esperou o momento certo de agir. Seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. Humildade. Mesmo sendo rainha, Esté demonstrou obediência e honra a Deus e a seu primo Mordecai. Imagino quantas pessoas não falariam: eu sou rainha, não tenho que temer. Esté não foi uma dessas pessoas. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Esté era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior e um plano a favor do povo de Deus. É possível perceber que, apesar da história sofrida, Esté não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha era para servir. A vida de Esté é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus e é um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provações.